professor Ariotti. É um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Sérgio, amigo meu de tanto tempo, uma pessoa por quem eu tenho uma enorme admiração. Obrigado. Entre outras razões, porque nos identificamos, pois somos também dinossauros. É verdade, né? é verdade. E os dinossauros se reconhecem na mesma hora, né? Professor, o senhor assume uma universidade federal importante no norte do país, em crescimento, em expansão, cheia de necessidades e problemas e num momento complexo da vida nacional. Como é que o senhor está se sentindo com essa incumbência que o senhor recebeu? Sérgio, eu estou me sentindo muito tranquilo porque nós estamos recebendo da professora Berenice Tourinho, que concluiu agora seus 4 anos de administração, nós estamos recebendo o que eu posso, sem sombra de dúvida, chamar de uma herança bendita. Os maiores problemas que a universidade tinha foram suficientemente bem encaminhados pela professora Berenice. Evidente que a universidade é um ente social, é uma instituição em construção. Sempre mutante. Sempre. E essa construção é tanto no sentido físico propriamente, estamos sempre construindo prédios, estamos sempre entregando prédios, reformando prédios, como estamos também construindo no sentido imaterial da palavra, no sentido de estamos construindo novos cursos de pós-graduação, graduação, novas pesquisas, novos projetos de extensão. Então a universidade é um local de efervescência. E a professora Berenice soube, com a sua equipe, da qual eu me orgulho muito de ter feito parte, como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, a universidade viveu, no período da professora Berenice, essa efervescência. Ela sai da reitoria com um reconhecimento bastante significativo, que eu não tenho dúvida me permitiu ser eleito também de forma muito significativa. Na consulta à comunidade eu tive 52,7% dos votos e na consulta ao Conselho Universitário eu tive 59% dos votos. Isso nos honra e nos orgulha muito. Mas também dá uma responsabilidade daquelas, sem dúvida, sem dúvida. E a universidade é a alma de um país também, né? Nós formamos alma em universidade no sentido da criatividade, do futuro, do investimento numa nação. O que a Unir tem de bom para oferecer para o Brasil, professor? Em primeiro lugar, para oferecer para Rondônia. Eu acho que a Unir, se você procurar, Sérgio, nos órgãos públicos de Rondônia, nos postos de direção das instituições públicas e privadas, você vai certamente encontrar lá advogados formados pela Unir, administradores, economistas, enfim, médicos, enfermeiros. Você vai encontrar em praticamente todos os órgãos do estado de Rondônia, você vai encontrar pessoal formado pela Unir. Essas pessoas estão em órgão de gerenciamento, em órgão de diretoria, e isso é motivo de muita satisfação para nós. Em segundo lugar, a Unir produz pesquisas que só a universidade produz. Ainda ontem, o site da BBC estava entrevistando um professor nosso que trabalha com proteínas de sapo, e ele estava, proteínas de sapo, de cobra, ele é um especialista em estudos proteinômicos, e ele estava sendo entrevistado pela BBC de Londres para alertar as pessoas que usam o tal do veneno do sapo. Ele alertando que não usem veneno de sapo, porque aquilo pode, inclusive, provocar a morte da pessoa. Então, nós temos uma posição bastante privilegiada na Amazônia, e no Brasil nós ainda precisamos crescer mais. Um dos pontos que a gente precisa crescer, cursos de pós-graduação. Estamos oferecendo hoje 16 cursos de pós-graduação. Isso é muito pouco. Para o capital humano que nós temos, a Unir tem 308 doutores. Cada curso de pós-graduação precisa de mais ou menos 10 doutores. Significa que, matematicamente, a universidade pode oferecer cerca de 30 cursos de pós-graduação. Estamos oferecendo 16. Ou seja, em relação ao capital humano, nós estamos ofertando pouca pós-graduação. Esse é um dos nossos objetivos na reitoria, conseguir trazer esses nossos colegas docentes para sensibilizá-los na oferta desses cursos. Professor, nós estamos sendo acompanhados, felizmente,
por grande parte da sociedade rondonense, porque nós estamos ao mesmo tempo falando com mais de 20 emissoras da SIC TV, do Sistema Record aqui no estado. Em várias cidades do estado nós temos campos. Sim. Campi. É campi ou campo? Né? Campus quando for no singular. Campi quando for no plural. Então vamos usar campi, que é no plural. Nós temos campi da Unir no interior. E os campi no interior, na capital nós temos dificuldade, no interior muito mais. Como melhorar a vida dessas universidades para essas pessoas que precisam tanto dela? Há uma exigência no estado de Rondônia de que uma única universidade é insuficiente. O Conselho Universitário, no início deste ano, aprovou a criação de 2 novas universidades. Lamentavelmente, foi um projeto que ficou parado durante 2 anos e quando finalmente chegou ao Ministério da Educação, nós perdemos o bonde da história, se eu posso usar essa expressão do senso comum. Você deve ter sabido que a presidente Dilma, no apagar das luzes, aprovou a criação de 5 novas universidades. Se tivéssemos o conselho universitário, demorou muito, os conselheiros ficaram discutindo, fazendo diligências no processo. Se tivéssemos sido mais atentos, mais ágeis, eu não tenho dúvida que teríamos pelo menos aprovado mais uma universidade para o interior. Por que precisamos de mais 2 universidades no interior? Porque você imagine, Sérgio, administrar uma universidade que vai de Guajará-Mirim, vai da fronteira com a Bolívia à divisa com Mato Grosso. Quer dizer, cobre são praticamente mais de 1.000 quilômetros. São 1.000 quilômetros, com todas as dificuldades que tem. Um modo que essas unidades requerem, e certamente trabalharemos para isso, é para que elas tenham cada vez maior autonomia. Elas são ainda muito dependentes das decisões centrais, mas nós precisamos descentralizar, até para prepará-las para o momento que eu tenho certeza virá, em que estas novas universidades estarão criadas. Professor, o que a Unir precisa com urgência? Se o senhor fosse assumir hoje a Unir e tivesse chance de conseguir realizar 3 sonhos da Unir, o que o senhor priorizaria? Em primeiro lugar, 7 milhões de reais é o débito que hoje a universidade tem com os seus fornecedores. Nós temos despesas liquidadas neste valor e que o Ministério do Planejamento não está, o Ministério da Fazenda não está honrando com os compromissos que a universidade tem. Isso significa pagar segurança, pagar a empresa de limpeza, pagar água, luz, telefone, internet, enfim, o custeio da universidade e a conclusão de algumas obras que correm o risco, ainda não há esse problema, mas correm o risco de vir a ser interrompidas. Para isso precisaríamos, além dos 7 milhões que já estão gastos, precisaríamos que os 12 milhões previstos para investimento fossem igualmente liberados. Até agora eu estou no âmbito financeiro. Claro. O terceiro desejo que eu, se pudesse ter uma lâmpada mágica, claro, eu expressaria nós precisamos elevar o nível do debate na universidade. Nós não podemos continuar nos autodenunciando, nos auto-infligindo processos administrativos, sindicâncias, uma judicialização que atinge a vida acadêmica, atinge docentes, atinge técnicos. E esse é um convite que eu faço, Sérgio, como reitor da instituição, para que nós possamos dialogar de modo maduro e consequente com a Associação dos Docentes, com o Sindicato dos Técnicos, com o Diretório Central dos Estudantes. Não é possível que num ambiente em que tem tantos doutores, nós somos 308 doutores, 250 mestres, não é possível que a gente não possa estabelecer um diálogo maduro e consequente entre os atores sociais. E, aliás, a universidade devia ser exemplo disso, né? Do diálogo, do papo. Pelo menos deveria ser um exemplo no sentido de conseguirmos colocar as nossas divergências na mesa, claro, dialogar em torno dela e chegarmos a acordos comuns.
Mas isso parece que nesse momento talvez a situação própria do país tenha contaminado também a universidade. Né? Um país dividido entre coxinhas e mortadelas terminou contaminando o ambiente universitário. Bom, como é que foram esses 4 anos da Berenice Tourinho para a universidade? O essencial, o que a gente destaca sempre, agora no final do mandato da professora Berenice, nós tivemos a satisfação de, só aqui em Porto Velho, inauguramos um prédio inteiramente novo para o curso de psicologia e inauguramos um prédio inteiramente novo para os laboratórios da engenharia civil, além de antes já termos inaugurado várias obras. Assim como foi no interior, estão em andamento a construção de 4 restaurantes universitários, um em Porto Velho, um em Ji-Paraná, um em Rolim de Moura e um em Cacoal. Mas esta parte, digamos, da expansão física da universidade não é o legado mais importante da professora. O que, a meu ver, marcará historicamente o mandato da professora Berenice foi o resgate da credibilidade da UNIR. A professora Berenice retirou a UNIR das páginas policiais e colocou a UNIR nas revistas científicas. Esse é um legado, um avanço maravilhoso que ela fez. Verdade. Um trabalho pedagógico que ela desenvolveu. Ela tem uma tolerância, ela tem uma forma de negociar que é absolutamente espetacular. Não que ela tenha sido inteiramente bem-sucedida. Por vezes eu ouvi e vi, né, ela ser tratada até de modo mal educado, ou seja, até de modo que a gente fica constrangido de ver. Mas ela jamais perdeu a elegância que é própria dela, jamais perdeu a alegria, jamais perdeu a disposição de trabalhar em prol da instituição. Professor, antes de encerrar esse bloco, eu queria lhe perguntar sobre a qualidade do ensino da UNIR. Se a gente for comparar com outras universidades federais do país, em que nível nós estamos? A questão do ranking é sempre muito complicada. É complexo. Mas nós estamos, dependendo do curso, os cursos nossos de graduação, a maioria deles ainda estão localizados na nota 3. Nós temos hoje praticamente 90% dos nossos cursos foram reconhecidos pelo MEC. De modo que estamos numa posição mediana. E precisamos melhorar. As nossas universidades estão preparando cidadãos para o futuro também? Não, de modo nenhum. Primeiro que nós temos um quantitativo na universidade brasileira muito aquém do que seria necessário. Eu vou citar alguns números de cabeça, de modo que pode haver uma ou outra imprecisão. Mas um parâmetro internacional que se utiliza é a quantidade de jovens de 18 a 24 anos que está na universidade em relação a essa população de 18 a 24 anos. O Brasil tem hoje algo em torno de 16% dos seus jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Vou lhe dizer uma coisa que talvez lhe surpreenda. Nós perdemos para a Bolívia, que tem 17, 18% dos seus jovens nessa mesma faixa etária nas universidades. O melhor país latino-americano classificado nesse item é o Chile, que tem cerca de 30% dos seus jovens. Agora, o melhor país do mundo classificado nisso é a Coreia do Sul, que tem 82% dos seus jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Que coisa, hein? Você imagina, Sérgio, o caminho que nós temos a percorrer. Não é por outra razão, eu uso isso como um exemplo expressivo, não é por outra razão que nas nossas ruas brasileiras nós encontramos milhares de carros produzidos, desenhados e pensados na Coreia do Sul, e não tem nenhum carro brasileiro trafegando na Coreia do Sul. Se tivesse lá, eles não andariam. Claro. Senhor, deixa eu bancar aqui o advogado do diabo. O senhor é contra ou a favor das cotas para a universidade? Eu sou a favor das cotas para as universidades. As cotas étnicas, as cotas sociais. Eu acho que nós temos uma dívida a ser paga com estas frações de populações que, se não tiver algum tipo de proteção, jamais entram nas universidades públicas. Porque há uma contradição na universidade pública brasileira. O filho da classe média faz o ensino médio na escola particular, mas na hora de ir para a universidade vai para a escola pública. O filho do trabalhador estuda o ensino médio na escola pública e na hora de ir para a universidade vai para a escola privada.
E não consegue pagar nunca. Claro, aí recorre ao FIES, que é um excelente negócio para a instituição, mas não para o indivíduo, para o aluno. Agora, há um detalhe, os sistemas de cotas, a meu ver, eles devem ter uma delimitação temporal. O sistema de cota vai valer por 10 anos, digamos. Entendi. Ou 15 anos. Tem uma porta de saída. Tem que ter um momento em que se diga, olha, não é porque você tem tal ou tal ascendência étnica ou tem tal ou qual condição que você vai para a universidade ad infinito. Não. Devemos estabelecer um momento em que a cota deixa de valer e voltamos ao sistema de mérito. A universidade é essencialmente um local do mérito. E é importante que a gente tenha bons alunos, bons professores, bons técnicos, porque senão a gente fica fingindo que ensina e o aluno fica fingindo que aprende, né? O senhor é um humanista, o senhor é defensor dos índios. Por que os nossos índios ainda estão tão longe do ensino? E principalmente do ensino superior? Por muitas razões, mas a principal delas é que a educação ocidental é uma construção cultural. A educação indígena é outra construção cultural. O nosso pensamento científico é uma coisa de 4 séculos. A construção do pensamento indígena, eu vou usar uma expressão do famoso antropólogo francês chamado Lévi-Strauss, o pensamento selvagem, né, como Le Pensée Sauvage, como ele dizia, é outra forma de pensar, igualmente válida. Com milhares e milhares de anos. Vou te dar um exemplo básico que toca a nossa Rondônia. A mandioca foi um tubérculo, né, civilizado pelos índios do Vale do Guaporé. Foram os índios do Vale do Guaporé que, através de tentativa e erro, transformaram a mandioca selvagem em alguma coisa que hoje a gente come sob a forma de farinha, sob a forma de, né, no café da manhã, quentinho na frigideira, né? Entendi. Quem fez este avanço tecnológico foram os índios do Vale do Guaporé. Pasme, há 8.000 anos, Sérgio. 8.000 anos? 8.000 anos. E por que os nossos índios estão tão abandonados, sem saúde, sem escola, vivendo na miséria, professor? É uma situação triste. Recentemente eu ouvi e depois vi no programa do SIC TV e do rádio, do programa queridíssimo dos dinossauros, um alerta sobre a situação da Casa do Índio aqui em Porto Velho. Que troço dramático. Aquele troço realmente um país que não tem respeito por seus próprios filhos, porque não esqueçamos que índios são tão brasileiros quanto nós, a permitir uma situação daquela. Então você tem contradições, como por exemplo, entre os Cinta Larga, as suas aldeias estão colocadas sobre as maiores jazidas de diamante do mundo, ao mesmo tempo em que eles estão vivendo uma situação de pobreza, de conflito, de morte, né? Uma situação sempre muito difícil. O que falta? Basicamente, políticas públicas. Que você pensar, a FUNAI, que é o grande órgão indígena brasileiro, a FUNAI já transitou pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério de todo tipo, e ultimamente anda alocado no Ministério da Justiça. Nessa mudança de governo agora, a gente ouviu todo mundo, todos os partidos se organizando para ocupar seus espaços. Eu lhe desafio, Sérgio, se você viu ou ouviu algum político desses que você tanto gosta, adora, né? Eu lhe desafio no sentido mais amigável da palavra, se você viu ou ouviu algum partido lutando para ter a FUNAI sob a sua jurisdição. É verdade. É um órgão absolutamente esquecido. Muito bem, eu fiz questão de abrir essa janela para a questão indígena, porque o professor Ariotti, além de toda a sua vida universitária, de tudo que já fez por esse estado, e é uma folha de serviços interminável, ele tem se destacado por essa preocupação com os nossos irmãos indígenas. Professor, e aí, qual é o futuro da UNIR? O futuro da UNIR, a curto prazo, é aguardar que o novo governo
tenha uma posição diferente do que teve nos últimos, especialmente em 2015 e nesses últimos meses de 2016. Nós tivemos contingenciamento de verbas, metade por cento dos nossos recursos de investimento foram cortados, 40% dos recursos de custeio foram cortados. E pelos anúncios que aparecem agora no novo governo, isso não será muito diferente, né? O governo está chamando os órgãos e a população brasileira a um sacrifício. Isso significa que, a curto prazo, pelo menos o ano de 2016 e 2017, nós lutaremos muito para manter o funcionamento normal da instituição. Nós não vamos crescer fisicamente, nós vamos nos manter. A partir de 2018 e 2000 para frente, 2018 até 2020, que é quando espero encerre o meu mandato, aí sim nós teremos uma janela de oportunidade para poder crescer. Professor, nós temos mais 3 minutos, eu preciso lhe perguntar mais algumas coisas. Por que o senhor deixou de ser médico para ser professor? Não era mais fácil ser médico e ficar rico, não? Talvez. E eu, quando médico, eu era psiquiatra. Né? Na verdade, não fui eu que abandonei a medicina. Foi a docência que me cativou. Ah, entendi. Né? É uma coisa curiosa, né? A gente começa a ser professor quando ainda está estudante como monitor. Né? Você faz monitoria, trabalha um pouco aqui, um pouco acolá, mas isso pouco a pouco foi me tomando, né? E chegou um momento que eu não era mais médico, simplesmente. Não é que eu tivesse abandonado, mas eu estava simplesmente mesmerizado, se eu posso usar um termo exagerado. Né? Eu estava simplesmente encantado pela atividade docente e nela permaneci. Eu nunca saio da sala de aula, Sérgio. Eu permaneço, agora eu tenho 31 anos de história na universidade, sem jamais ter saído da sala de aula. Mesmo quando exerço cargos como pró-reitor, como vice-reitor, né? Já exerci vários cargos na universidade. Pela primeira vez tenho a honra de exercer o cargo de reitor, mas nesses outros cargos todos jamais abandonei a sala de aula. Professor, quando o senhor toma posse? Bem, não haverá neste momento nenhuma posse. Eu estou nomeado, para usar a expressão latina, pro tempore. Esse tempo não está estabelecido, porque o Ministério da Educação precisa tramitar o processo final de nomeação por 2 ou 3 meses. E como estava havendo essa substituição de ministro da Educação, ministro da Casa Civil, os processos administrativos não estavam mais tramitando. Então o Ministério houve por bem me nomear temporariamente enquanto tramita o processo. Tão logo a gente tenha a posse definitiva, faremos uma posse, né, formal. Acho que esse rito de passagem é importante e desde logo você é o nosso convidado de honra. Lá estarei, jamais vou deixar isso. Professor, para encerrar então o nosso bate-papo, nós devemos ver com otimismo ou com pessimismo essas coisas todas que estão acontecendo no nosso país? Com otimismo. Eu acho que quando a gente olha um copo com meio cheio de água, a gente deve pensar que aquele copo não está meio vazio, mas está meio cheio. Eu sou um otimista incorrigível. Eu sempre tenho a sensação de que destas crises a gente renasce de modo mais vigoroso, a gente renasce e nesse sentido agora especialmente, acho que renasceu a esperança. Nós todos estávamos, me parece, muito cansados de algo que parecia que não andava mais, saía do lugar, não saía mais do lugar. Muito bem. Eu quero agradecer muito ao professor Ariotti, sei como é que é a vida de correria dele, é uma honra tê-lo aqui. Vocês não sabem a importância para nós aqui da SIC TV recebermos essas autoridades aqui, o professor é uma delas. Ser reitor da UNIR é algo de grande importância, não só pessoal, mas para nós todos termos o professor Ariotti como reitor. É uma honra para nós tê-lo aqui, professor.